Olá, meus irmãos, meus amigos, irmãos motociclistas, meus companheiros, aqueles que nos acompanham no nosso canal Na Estrada com Deus. Você está no lugar certo, na Estrada com Deus. Mais uma reflexão hoje, né? Estamos aqui para refletir um pouco na palavra de Deus, refletir um pouco sobre o que devemos fazer para ter uma vida vitoriosa. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dê o seu joinha aí, ó, dê o seu like, dê o seu joinha. Assim você estará ajudando o nosso canal, né? E também não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo aí os nossos vídeos aí e nos acompanhar nesta estrada, na Estrada com Deus. Nós vamos hoje para uma reflexão, nós vamos falar sobre frustração. Frustração. E como base, como sempre eu uso, né? Como base a palavra de Deus, Salmos de número 9 e o versículo de número 18, para a nossa meditação, para a nossa reflexão hoje, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente, nem a expectação dos pobres se frustrará para sempre. Então, nós vemos aqui o salmista Davi, tinha experiência disso, né? Quando ele escreveu esse salmo, ele diz o seguinte: porque o necessitado não será esquecido. Ele foi um dos que foi esquecido. Lembraram quando Samuel foi ungir o rei, né? Deus ordenara a Samuel para ungir um rei na casa de Jessé. Davi foi o último, foi o esquecido. Mas aí Deus falou assim, Samuel falou, nenhum é desses que estão aqui. Nós não vamos sentar à mesa enquanto Davi não chegar. E eles esperaram, então Deus não esqueceu de Davi, ainda que a sua família, né, ali esqueceu dele, mas Deus não esqueceu, Deus o havia escolhido. Mas o que me chama a atenção aqui a segunda parte do versículo diz o seguinte: nem a expectação dos pobres se malogrará ou se frustrará para sempre. É interessante notar quando nós analisamos sobre a palavra frustração, eu estava observando um dos significados da palavra frustração, ela significa o seguinte: expectativa não correspondida. A palavra frustração, uma pessoa frustrada é aquela pessoa que não teve a sua expectativa correspondida. E é algo interessante porque nós somos frustrados porque às vezes, né, ou quase sempre, depositamos ou colocamos as nossas expectativas nas pessoas. Deixa eu te dizer e esclarecer melhor para nós entendermos aqui. Às vezes nós colocamos as nossas expectativas nos nossos filhos. Como assim, evangelista Misael? Esperamos, né? Confiamos que o filho vai estudar, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um engenheiro. E às vezes os pais colocam a expectativa no filho e o filho vai ser outra coisa totalmente diferente. Então há muitos pais aí frustrados com os filhos, ou com o filho, ou com a filha, que seja, porque ele colocou a expectativa no filho. Ele queria que o filho fosse uma coisa, mas na realidade nós temos que entender que são os filhos que escolhem. São eles que escolhem o que eles querem ser, e não os pais que escolhem para os filhos, como antes, né, era feito assim. Então isso se chama frustração. Expectativa não correspondida. Uma outra coisa, os filhos que colocam a sua expectativa no pai e às vezes é decepcionado, é frustrado porque coloca a expectativa no pai. E aquele paciente que coloca a expectativa no médico, eu vou naquele médico e é ele que precisa me atender. Se não for aquele médico, eu não quero outro médico. E às vezes ele é atendido por aquele médico e não resolve o seu problema.
Aí a pessoa, poxa, eu imaginei que ele resolveria o meu problema. Então isso aí são expectativas não correspondidas. As pessoas frustram quando esperam dos outros alguma coisa. Às vezes frustramos esperando que os políticos vão resolver alguma coisa. Votamos naquela pessoa, de repente a gente fica decepcionado, frustrado, porque não somos correspondidos da forma em que esperamos ser. Então a Bíblia está falando aqui, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem o pobre se frustrará para sempre. Ou seja, não terá a sua expectativa que não é correspondida para sempre. O que Deus está falando aqui, através de Davi, usando o rei Davi, para escrever este salmo, está dizendo o seguinte, que às vezes nós colocamos as nossas expectativas no ponto errado, ou nas pessoas que não podem cumprir as promessas, não podem cumprir a sua palavra. Por isso há muitas pessoas decepcionadas, pessoas tristes, que esperavam ser correspondidas até mesmo no amor, no casamento. Quantos cônjuges estão decepcionados e frustrados? Quando estava namorando, aquela expectativa, aquela coisa, não, eu vou casar, vai ser uma bênção, fulano vai ser assim, meu marido, minha esposa vai ser uma bênção, é assim, assim, assado. Quando casam, ficam decepcionados, frustrados, porque as expectativas não são correspondidas. Aí entra a tristeza, as pessoas ficam tristes, entram até em depressão, porque falhou aquilo que elas esperavam, suas expectativas não foram correspondidas. Há muitas pessoas frustradas no amor, no relacionamento, né? Até mesmo com a moto. A pessoa compra uma moto, ele fica, essa moto vai me atender, mas ele não pesquisou, não buscou conhecimento. Quando ele pega a moto, que passa um tempo com ela, ele vai ver, poxa, não era essa que eu queria. Frustração. Às vezes nós colocamos as nossas expectativas no ponto errado e no lugar errado, na direção errada. Então o que eu quero dizer neste dia de hoje, nesta quarta-feira de hoje, nesta reflexão, que precisamos colocar as nossas expectativas no lugar certo, na direção certa. E o que eu quero dizer a você é o seguinte, que a palavra de Deus está dizendo, que o pobre, a sua expectação não será frustrada para sempre, porque ele esperando em Deus, a sua resposta virá. O salmista no Salmo de número 40, ele diz o seguinte, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí vem a resposta, a satisfação, a alegria, a expectativa correspondida. Aí vem ainda o profeta Isaías, quando escreve no capítulo de número 40, o versículo de número 29 até o 31, diz o seguinte, que os jovens que são fortes, né, se cansarão, os mancebos jovens se fadigarão. Aí diz o seguinte no 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que eu quero dizer e o que a palavra de Deus está dizendo para nós neste dia, hoje, nesta quarta-feira, precisamos colocar as nossas expectativas em Deus, aquele que manda no céu, aquele que manda na terra, aquele que tem o controle de tudo. Ele pode, ele tem, ele manda, ele faz. É Deus. Se quisermos ter uma vida vitoriosa e não ser frustrado nas nossas expectativas, né, ou não tê-las, para tê-las elas correspondidas, precisamos colocar a nossa fé em Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. A pandemia está aí, este vírus está aí, mas com Deus à nossa frente, nós vamos vencer. Nós vamos chegar ao final de cabeça erguida, nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos vencer este vírus no nome do Senhor Jesus. Para que você não seja frustrado, deixa eu te dizer uma coisa, coloca a sua expectativa em Deus, não coloca a sua expectativa em primeiro lugar nas vacinas, não coloca a sua expectativa em primeiro lugar nos políticos,
mas primeiramente coloca a sua expectativa em Deus. E com certeza você não será frustrado, porque a palavra de Deus está dizendo para nós hoje, ó, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem o pobre na sua expectação se mologrará, ou seja, se frustrará para sempre. Ou seja, a resposta virá, a vitória virá e nós sairemos vencedores. Mais uma vez, mais uma etapa, mais uma jornada, nós conseguiremos vencer. É isso aí, é esta a reflexão de hoje que eu deixo para nós, baseada em Salmo de número 9 e versículo de número 18. Um abraço a todos. Não se esqueça, na estrada com Deus, sempre. Um abração a todos, bons ventos, aos nossos irmãos motociclistas. Tamo junto, a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus. A todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de vitória, de bênçãos, que nós venhamos superar todos os obstáculos que virão e que Deus continue conosco nesta estrada, na estrada com Deus. Um abração, Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. Valeu!